Quando a gente entra numa empresa, geralmente naqueles primeiros momentos de apresentação da empresa, as pessoas costumam dizer: a nossa filosofia é esta. Ou então, você conversa com uma pessoa e a pessoa diz: a minha filosofia de vida é X. O que isso quer dizer? Acompanhe o vídeo de hoje. Para a gente poder entender a lógica da filosofia de vida, eu quero que você guarde 4 conceitos muito importantes: organização, planejamento, sistema e a própria filosofia. Geralmente quando a gente fala de filosofia, todo mundo já pensa em Platão, Aristóteles, essa coisa toda. Não é que a gente não vá falar disso, mas não é nessa linha o nosso raciocínio principal hoje. Para você poder entender essa lógica da filosofia, eu quero contar para você uma pequena história. Eu trouxe aqui um livro muito legal para quem ainda não teve a oportunidade. Esse é um livro muito curioso que conta um pouco da história do surgimento da vida no planeta. É claro que são teorias, são proposições, não tem como a gente voltar lá na história para saber se foi exatamente dessa forma. Mas a teoria mais aceita hoje conta que o nosso planeta surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. E mais ou menos lá por 3,8 bilhões de anos, alguns minerais, algumas moléculas orgânicas se organizaram de uma determinada forma que deu origem à vida. 3,5 bilhão de anos atrás. Então, é muito tempo. Bom, professor, tá, mas o que isso tem a ver? Moléculas orgânicas que se organizaram de uma determinada forma. Bom, a coisa toda não parou por aí. Desses primeiros seres unicelulares, nós tivemos aí um tempão até que surgisse os seres multicelulares ou pluricelulares. Mais 1 bilhão de anos até surgirem os primeiros vegetais, os primeiros animais e assim sucessivamente. Porém, contudo, entretanto, 2 coisas nos chamam muito a atenção aqui. A primeira delas tem a ver com a organização. Nada em relação à vida seria possível se não existisse organização. Então, do ser mais simples ao ser mais complexo, a nossa vida depende de organização. As nossas ações dependem de organização. Segundo, por que este e aquele bichinhos, eles se interagem no mesmo processo e eles conseguem conviver? Porque eles estão dentro de um ecossistema. O que é um sistema? É uma organização de diferentes animais, plantas e assim por diante que coexistem e muitas vezes umas dependem das outras. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu falo muito sobre, por exemplo, a nossa microbiota intestinal, que são os organismos que vivem no nosso intestino. Nós temos um pequeno ecossistema sendo administrado aqui. Quando há uma desordem nesse sistema, nós adoecemos. Quando há uma desordem na natureza, nós adoecemos. Então o nosso corpo, a nossa vida depende de organização, depende de sistema. Pois bem, aonde é que entra a lógica da filosofia, professor? Eu ainda não entendi. Todos os animais, com exceção do ser humano, eles vivem dentro de sistemas pré-estabelecidos. Então, quando o gato nasce, ele já nasce como gato, sabendo tudo que um gato tem que saber. O cachorro nasce, a mesma coisa. O pombinho nasce, a mesma coisa. O ser humano é o único ser que tem a capacidade, a possibilidade de escolher as coisas que ele vai fazer, de escolher a vida que ele vai levar. E aí entra a filosofia. Por quê, professor? Porque quando nós pensamos na nossa capacidade de escolha, quando nós pensamos nessa capacidade de poder decidir por A ou por B, nós entramos na esfera da filosofia. Quando você entra numa empresa e explicam para você que você terá que fazer A, B, C, D, C, e você diz assim: bom, mas isso aqui está contra os meus princípios, você vai ter que tomar uma decisão. Aliás, uma decisão bem clássica, né? Porque por um lado a pessoa precisa sobreviver, por outro ela tem que romper com os seus valores. Terá uma desordem.
Essa desordem terá impactos não apenas do ponto de vista filosófico, mas de ponto de vista cultural, físico, emocional e assim por diante, que infelizmente é uma coisa muito comum hoje, tem acontecido com bastante frequência e as pessoas têm adoecido por conta disso. Muito bem, já entendemos o conceito de organização, que é importante, já entendemos o conceito de sistema, que é importante, e agora entendemos que para poder fazer essas escolhas, para poder entender os princípios da nossa vida, nós precisamos da filosofia. Professor Júlio, e o que é a filosofia de vida? Se todos nós estamos inseridos num contexto em que a gente precisa da organização, em que nós somos interdependentes de sistemas que estão à nossa volta e nós podemos tomar as nossas decisões, o ser humano é um dos poucos seres que pode decidir por não fazer nada. Não quero me atrelar a absolutamente nada. E aí nós temos um princípio que nos é interessantíssimo para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, só que nós simplesmente podemos ignorá-lo. Conheço muita gente assim, que vive com o mínimo, vive com o básico. Na verdade, eu acho que essas pessoas apenas sobrevivem. Sr. Júlio, mas está errado ser assim? Não. Se você quiser viver dessa forma, você pode. Ser um ser humano, você pode optar por isso. Mas não é essas pessoas que eu estou me dirigindo agora. Eu estou me dirigindo àquelas pessoas que buscam o desenvolvimento, que buscam a melhoria, que buscam deixar uma marca nesse mundo positiva. Essa marca não é no sentido de deixar uma ranhura, de deixar uma cicatriz, não é isso. Deixar marca significa deixei alguma coisa para a posteridade, construir alguma coisa legal, seja para mim mesmo, seja para a minha família. Então, quando você vai pensar nesta lógica, você vai ver que as pessoas que estão, todas elas, envolvidas num sistema humano, portanto, uma filosofia de vida. É aí que o sistema humano se diferencia de um sistema genético, um sistema comum, um sistema que não tem a ver com o ser humano, como o que eu falei agora da vida do gato, da vida do cachorro, da vida do passarinho. Então, a nossa filosofia de vida é o sistema que nós escolhemos para poder, a partir de estarmos inseridos nesse sistema, podemos realizar. E eu posso dizer para você, trabalhando já com coaching, com atendimento há bastante tempo, que aquelas pessoas que não estão inseridas em sistemas não realizam nada. Por isso que faz sentido a gente falar, por exemplo, que o indivíduo pertence a um grupo político, que é um sistema, a um grupo religioso, que é um sistema, a uma empresa, que é um sistema, a uma família e assim por diante. Então, para todas as pessoas que estão inseridas num sistema que tem uma filosofia de vida, essas pessoas realizam, essas pessoas fazem. Eu trabalhei em muitas coisas na minha vida, mas me lembro muito bem da época em que fui militar. E o exército nada mais é do que um grande sistema. E um sistema que funciona de maneira hierarquizada, de uma forma perfeita. Claro que tem as suas limitações, mas funciona. Não tem como dizer que não funciona. E ali eu pude perceber que muitas pessoas que estavam ali, se não estivessem inseridas naquele sistema, não teriam conseguido nada na vida, não teriam se organizado, não teriam dinheiro, não teriam realizações. A mesma coisa acontece quando eu, por exemplo, vou trabalhar numa empresa e percebo que as pessoas atreladas àquela empresa, elas crescem, elas se desenvolvem porque o próprio sistema impulsiona elas, a própria filosofia de vida daquela empresa faz isso com elas. Aquelas pessoas que não têm filosofias de vida, que não têm sistemas para seguir, acabam vivendo do mínimo, acabam fazendo o mínimo e apenas sobrevivendo. Pois muito bem, professor Júlio, já entendemos a organização, já entendemos o sistema, já entendemos a filosofia de vida, aonde é que entra o planejamento. Então, aqui está o pulo do gato, porque quando você vai pensar a sua vida e você pode decidir por qual caminho seguir, apenas um bom planejamento e uma boa execução desse planejamento lhe permitirá acessar o sistema que você quer, seja ele qual for. Ah, mas eu vou entrar numa religião X. Se você não estudar, se você não se planejar, se você não realizar, você não faz nada. Ah, mas eu quero passar num concurso porque agora eu quero fazer parte de um determinado sistema. Se você não se planejar, se você não executar, você não faz. Por isso, o cerne do meu trabalho tem sido trazer para as pessoas
que é necessário estar atrelado a um sistema, a uma filosofia de vida e ter um bom planejamento. Eu, por exemplo, hoje não estou atrelado a nenhuma grande empresa. Eu vivo a minha empresa, eu montei a minha empresa. Mas quando eu vou pensar a minha empresa, eu preciso pensar ela enquanto sistema, porque se eu não faço isso, a minha vida não faz sentido. Estar aqui hoje gravando para vocês um vídeo falando sobre isso é algo que dá sentido para a minha vida, é algo que me faz feliz. Todo mundo, quando eu comecei a pensar em ter o canal, a falar sobre o canal, as pessoas falavam, não, professor, você é professor, você tem que estar dentro da universidade, você tem que estar dentro da escola. Se você contar essas coisas para as pessoas, você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Veja, aqui estou eu, feliz, tranquilo, fazendo o meu vídeo. Por quê? Porque dá sentido para mim. Ah, mas eu não sou rico. É verdade, não sou mesmo. Talvez essa é uma das esferas ainda mais sensíveis da minha vida. Mas se eu fizer bem feito e seguir bem a minha própria filosofia de vida, essa recompensa ela vem naturalmente e vem como consequência e não como foco. E é exatamente neste quesito que eu aporto a nossa reflexão de hoje. Então, pense, pare, analise a sua vida, veja quais sistemas você está atrelado, defina suas metas, faça um bom planejamento e se dedique àquilo que você consegue realizar muita coisa. Dá para fazer muita coisa nessa vida. Se você porventura ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like. Se você achou útil o que eu disse para você, se eu consegui levar você a alguma reflexão e você achou isso bacana, divulgue para outras pessoas. Assim você também me mantém aqui motivado, pesquisando, trazendo conhecimento que muda a vida das pessoas. Grande abraço a todos, até a próxima!